Olá! Estamos ao vivo, hein? Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Boa boa noite, noite, boa né? noite, galera. Finalmente estamos no nosso podcast, um projeto que ficou por um tempo aí, acho que quase anos aí, que não sai do papel isso aí. Mas finalmente, né, a gente tem uma série de prioridades aí, mas esse era uma das grandes prioridades que a gente queria fazer. E tenho certeza que a gente vai trazer muita informação, muito conteúdo. A Imovere Baby, todo mundo sabe que é uma empresa focada em registros de nascimento e também registros, né, de eventos, né, de eventos infantis. E para nós é muito importante a gente respirar todo esse DNA, o DNA desse universo, né? Então é por isso que a gente vai trazer convidados, a gente vai conversar muito a respeito de assuntos relacionados a todo esse universo de gestação, universo infantil, assim. E estamos começando hoje. Olha só que maravilha, né? E aí, então, eu quero apresentar para vocês aqui os nossos convidados. Primeiramente, a Carolzinha aqui. Oi. A Carol, eu acho que vocês devem ter percebido o quanto a gente tem feito de conteúdos aí nos stories e tal, né? Então a gente tem tentado subir mesmo o nível, não somente na questão estética, mas trazer realmente informação desse universo. Então a Carol, ela fica ali o tempo todo ali pesquisando e buscando conteúdo para trazer para vocês. Então dá um oi aí para todo mundo. Oi, gente. Prazer estar aqui com vocês hoje. Eu que estou me comunicando com vocês mais pelo Instagram ultimamente. Exatamente. Criando Carolzinha. conteúdo. Uhum. E hoje a gente está aqui com a Marielle. Exatamente, gente. Vamos lá, então, apresentando primeiro a Marielle. A Marielle é a primeira convidada do nosso podcast. Marielle é psicóloga e gestante também, olha só, né? E gestante também. Então, o tema que nós vamos conversar hoje é a respeito das mamães de primeira viagem. Então, além de psicóloga, você também é uma mãe de primeira viagem, né? Mas, primeiramente, se apresente aí para todo mundo te conhecer. Gente, boa noite, né? É um prazer estar aqui, porque ainda são várias coisas que ficam vindo na cabeça. E com tanta coisas que eu vou lendo, que eu vou ouvindo e tudo mais, eu até estava conversando com meu marido a respeito disso, porque o quanto é bacana ter esses espaços de troca, porque a gente fica ouvindo, é muito importante, nem todo mundo tem acesso. Sim. Então, ter essa via é muito bacana. Então, primeiro eu agradeço e poder trocar um pouco aqui com vocês também, para mim vai ser muito importante. Principalmente por esse motivo de que outras mulheres podem ouvir e ouvir de graça ali e tudo mais, Sim. e pode absorver de alguma forma. Então, é muito bacana o que vocês estão fazendo também. Ah, que legal. A gente que agradece, Aurélia. A gente fez o convite para você e, assim, foi instantâneo, assim, você topar. Então, pra gente, assim, é um privilégio. E, assim, é muito legal ter unido as duas coisas, né? Então, você vai falar como uma profissional, né? Dentro desse universo da psicologia e tudo mais. Mas também... Opa, deixa eu vir aqui, peraí. Mas também como mãe, né? Como mãe de primeira viagem, né? Então, obrigado mesmo por você ter topado vir aqui no nosso podcast. Eu que agradeço. Bom, o primeiro assunto que eu queria, na verdade, jogar aqui e conversar com você o nosso trabalho. A gente trabalha muito com registros e um dos pontos que a gente trabalha são os ensaios que a gente faz das gestantes, né? E é muito comum eu lidar com gestantes que não estão muito confortáveis, às vezes, com o corpo dela, porque, óbvio, a gente sabe e é natural que o corpo sofre uma mudança muito grande, e isso daí eu imagino que deve ser uma confusão gigantesca na cabeça das gestantes, né? Então, a gente
vê muitas gestantes que desistem, né, de fazer um ensaio, de registrar esse momento, assim, que eu sempre falo, antes de ser um ensaio estético, bonito, é um momento, é uma história, é um momento importante da vida da gestante que precisa ser registrado. E muitas desistem porque por conta da autoestima mesmo, de ver que o corpo mudou, de que acaba, né, mexendo muito com a cabeça das gestantes, né? Então, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso, um pouquinho do que aconteceu com você também, né? E, enquanto psicóloga, né, qual que é as orientações, ou enfim, que você passaria para essas gestantes que passaram por isso daí. Eu vou tentar trazer para uma coisa bem mais pessoal, né? Porque realmente é isso desse lugar de fala. Então, lembrar, né, de realmente onde é esse lugar de fala que eu me encontro, né? Sim. E porque, de fato, tem muitas mudanças no corpo, né? Então, assim, querendo ou não, o quadril aumenta, a barriga também, não tem como, né? Ainda bem que aumenta, né? Ainda bem que aumenta. Mas são muitas coisas, assim, detalhes, até para vocês terem uma ideia, né? O grau do meu óculos aumentou. E aí eu fui no oftalmo, ele falou assim, olha, pode ser esse período, e logo depois que o bebê nascer, pode ser que volte para o grau anterior. Então, olha que loucura, né? O quanto a coisa vai mudando. E, de fato, são coisas que, assim, vão mexendo com a autoestima da mulher, né? Então, eu fico pensando que quando eu comecei a perder minhas roupas, né? Que já não estavam mais cabendo, eu comecei a procurar roupa de gestante. E foi bem interessante porque, gente, roupa de gestante é a coisa mais horrível do mundo. Não sei se vocês já pesquisaram, mas, assim, é umas bermudas mó nada a ver, é umas coisas muito feias. Aí você vai ver pijama para maternidade, é umas bermudas, uns pijama feio. E nisso vai vindo muito de encontro com... Porque quando a gente para e pensa assim, a Virgem Maria, vem uma ideia de uma coisa imaculada, uma coisa que não pode ser tocada. Pura, né? Pura, exatamente. E aí vai perdendo um pouco dessa identidade da mulher de uma coisa que pode ser sexy também, que pode ser atraente também. E eu acho que nisso... acho que nisso vai juntando uma série de coisas com essa ideia da mulher que vai perdendo uma potência muito grande, né? E a das fotos é interessante por conta disso. Querendo ou não, as mulheres ainda tem umas que, tem estria aqui, outra ali. E o quanto isso é uma coisa que poda a mulher, porque assim, ela tá gerando uma vida. E mesmo assim, o que elas se preocupam é, nossa, eu tô com uma estria. Então, o quanto, pensando em questão de sociedade, como que eles vão diminuindo a mulher nesse sentido, né? De que realmente é uma potência muito grande, mas vai diminuindo num ponto que se reduz ao corpo, se reduz a isso de, tá com uma estria, o quadril tá muito enorme, e aí estoura estria realmente de todo quanto é canto, mas, poxa, é a estria que importa, né? Então, assim, e foi bacana também quando a gente foi fazer as fotos no estúdio, por conta da pandemia também, nem tô mais usando maquiagem nem nada, né? E aí foi um dia que eu falei, cara, né, fui lá, fiz a maquiagem, fiz tudo, e aí eu falei, não, eu vou querer tirar a foto de lingerie por conta disso mesmo. O que é essa celulite? O que é essa estria? Porque toda mulher tem. Mas diante desse momento, dessa situação que a gente se encontra, né, realmente... E nisso dá pra gente pensar sobre várias coisas a respeito disso, né, dessa coisa de realmente de podar uma potência feminina. E nisso dá pra gente pensar até a respeito do parto, né? Porque hoje em dia no Brasil o que mais faz é cesárea. O parto normal ele foi deixando muito de canto e tal. E não é nem pra incentivar as mulheres a terem o parto normal, mas de fato elas perderam essa potência e virou uma coisa muito médica. Você chega lá e ele fala a data que você tem que ir, o que você tem que fazer e tudo mais, e de repente a mulher só vira uma... Ela não é mais atuante naquele papel, né? Então, acho que tudo isso, até pensando nessa questão das fotos, é uma forma de você poder resgatar um pouco disso tudo, volto a dizer, dessa potência, de que é uma coisa que não precisa ser pura e tudo mais, mas uma coisa bonita de se ver, de que mulher grávida, ela também quer usar shorts curtos e não encontra, ela quer usar uma lingerie bonita e não encontra, um pijama bonito e assim por diante, né? Então, é de poder resgatar de volta essa potência de que olha para esse momento, olha para você, né? Não se reduza a uma estria, uma celulite que
a sociedade já, no dia a dia, a gente já tá acostumada com isso, né? Então, essa questão do ensaio, eu acho que também é bacana nesse sentido de que, opa, pera lá, é muito mais do que isso aqui que apareceu no meu corpo, porque, de fato, o nosso corpo muda. Se não for pela gestação, é pelo tempo. E a gente tá muito acostumado na sociedade exatamente isso, de que você não pode envelhecer, você não pode ficar feio, você tem que ter um corpo de adolescente pro resto da vida, né? E com os homens também, mas com as mulheres isso acaba sendo bem mais forte, né? É mais cruel, eu acho. Sim. Né? Então, é bacana a gente parar pra pensar nisso, de por que colocaram as mulheres nesse lugar de que precisa se preocupar muito mais com maestria do que aproveitar esse momento, essa coisa toda que tá sendo, né? Eu para ser sincero, às vezes eu acho que a internet, ela contribui, às vezes, um pouco para gerar causar esse medo. Porque, assim, muita gente faz um ensaio pensando na postagem já, sabe? Sim. Mas totalmente pensando. E quando pensa em postagem, naturalmente a gente pensa em audiência, o quanto que essa foto vai ser curtida, o quanto as pessoas vão comentar, o quanto as pessoas vão falar. E é isso que muitas vezes causa o bloqueio. Porque se a pessoa pensasse que, assim, não, eu só vou fazer essa foto, por quê? Porque é a minha história, é porque o meu Pra bebê mim, um dia né? vai querer Sim. ver isso daí, é porque esse bebê um dia vai ser um pai ou uma mãe e vai ter uma imersão grande em cima disso. E se pensassem dessa maneira, eu acho que pensar assim, profundamente mesmo dessa maneira, eu acho que esse medo da estria talvez seria Aumente. neutralizado na hora, assim, sabe? Mas essa questão da postagem, eu acho que é uma coisa que eu tenho comigo que isso daí muitas vezes estraga, assim, sabe? É o que inibe a pessoa de fazer um ensaio. Às vezes, por exemplo, eu gosto muito de incentivar as pessoas a fazerem o ensaio nas residências, né? Na própria residência e tal. E muita gente se preocupa, e assim, não tá errado da pessoa se preocupar se a casa tá arrumada ou coisas desse tipo, porque às vezes ela pode olhar e falar assim, eu não quero registrar minha casa, sei lá, bagunçada ou coisas desse tipo, né? Mas tem muita gente que não vê por esse lado, vê nesse lado assim, eu vou postar isso aqui, não tá legal, vou mostrar isso aqui, não tá legal. E é justamente o meu papel é assim, tentar registrar aquele momento, sabe? Como que era a casa quando você estava, né? Quando você estava com a gestação? Qual que era o seu momento? O que te lembra? Qual o cheiro que vem na sua cabeça? Qual que é tudo? Então, você precisa registrar tudo aquilo, nem que for para registrar a bagunça, vamos dizer assim, né? Que a história, sabe? É a história. Mas é muito legal isso daí. Mas eu acho que o ponto do corpo é o que mais pega mesmo, assim. É o ponto que eu percebo, assim, na hora né, que a gente está fazendo as fotos, assim. É muito comum, assim, as gestantes já chegar. A primeira coisa, você se dá um tratamento, né? Você faz sabe? É a primeira coisa, assim, a primeira coisa. É que essa pressão estética é forte num forte. geral, né? Na vida da mulher. Não é assim. nem na gestante, não né? Só na gestação, né? Isso é verdade. Isso aí é Sim. verdade. E eu acho que você estava falando sobre resumir, reduzir. Às vezes a mulher também é reduzida à maternidade naquele Sim. momento, como se ela só fosse mãe, né? Uhum. E deixasse de ser mulher, como você falou. Isso, Nessa deixa parte de de ter desejo. sensualidade, de se vestir como ela gostava de se vestir, de ter as suas próprias experiências, né? Sim. Então, muitas vezes, acho que ela acaba sendo resumida, assim, né? Aquele momento, assim, aquela estria, as mudanças Sim. que estão acontecendo. É porque, de fato, se torna mesmo que nem aonde eu vou, ainda mais agora que o barrigão tá grande, aonde eu vou as pessoas já perguntam se é primeiro filho ou não. Você já perde um pouco, as pessoas já realmente ficam muito nessa. Mas são coisas assim, que é importante a mulher estar atenta, porque eu fico pensando como se fosse vários buracos, sabe? E você tem que, de fato, estar atenta. Parece que essa coisa da maternidade, do bebê, se tornou muito um comércio. E, né, então, pensando nessa coisa de postar e tudo mais, então, né, porque você entra assim e você começa a ver cortinho de nenê, coisa mais linda. Tem um mais lindo que o outro.
Só que é quartinho pronto, já perde a identidade do casal e o que eles querem para aquele filho, né? Fora essa questão de não ser acessível. Então, assim, quando a gente descobriu, né, que a gente tava grávida e tal, aí você começa a pesquisar uma coisa, ver outra. E, de acordo com o nosso orçamento, a gente não poderia ter uma série de coisas, né? Sim. E entra um pouco nisso, você fica pensando, porque você fica nesse universo de Instagram e de Facebook, das mídias, né? Você vê cada quarto lindo, cada coisa linda, e vê aquelas mães que postam cada coisa incrível. Eu cheguei a um ponto de eu falar assim, nossa, eu tô me sentindo menos mãe por eu não... E é uma coisa meio Olha que doida isso, é uma doideira, pira. mano. Uhum. De se sentir menos mãe por você não estar podendo fazer determinadas coisas que determinadas mães com... É um padrão, né? com poder... Até na maternidade. Exatamente. Por isso que eu falo de estar atento, de você olhar e você distinguir, poxa, porque eu acho que a minha ficha caiu quando eu fui conversar com uma amiga minha, porque a gente ganhou bastante roupinha, mas bastante roupinha usada, né? E aí eu fui agradecer, porque ainda minha mãe até falou assim, eu acho que você não tem mijãozinho. Aí quando a gente foi lavar as roupinhas, eu tinha um monte de uma amiga que tinha doado pra mim. Uhum. E aí, eu mal conversando com ela, agradecendo. Falei, obrigada, tal, né? E aí, eu entrei nessa conversa com ela, falando assim, nossa, eu peguei bastante coisinha. A minha mãe deu bastante coisa, né? E foram várias pessoas também que foram dando. Falei assim, não uso mais. E, de fato, gente, uma roupa que tá nova. Porque recém-nascido usa... Nem usou. Nem usou, tá nova. Eu falei, não, pode dar, que pra mim não tem erro não, né? Uhum. E aí foi doando, eu fui pegando, eu fui agradecer ela e ela me contando, né? Que eu tava aqui, eu comecei a ler um livrinho pra eles e tal, né? Pros meus filhos. Você tem que ver a alegria. E ela me contando nisso, aí caiu minha ficha o que importa não é se você tá com uma roupa que você acabou de comprar pro seu filho, ou que você tem o quarto que é o custo um absurdo. Aquela criança, o que ele vai levar, né? Aquele bebê, o que ele vai levar, não tem nada a ver com isso. E eu acho que essa questão com o corpo é a mesma coisa. Uhum. E aí volta para essa coisa da foto, né? O que é interessante é nesse sentido de que essa entrega dos pais. Porque, gente, casa feliz é casa bagunçada. Se tem vida, é casa bagunçada, né? Então, assim, querendo ou não, é isso. Então, o quanto as mulheres conseguem, né, estar atentas nesse sentido de que, opa, pera lá, deixa eu olhar um pouco melhor para isso aqui, porque a gente acaba caindo nesse discurso, não só gestante, né? Eu acho que todo mundo, quando a gente entra nas redes sociais, é um turbilhão de coisa, né? Então, às vezes, de poder estar atenta para esse tipo de coisa, de que, opa, pera lá, o que realmente importa, né? O que me faz... É claro, né? Tem em alguns casos do lado, a pessoa tá muito mal realmente com aquilo, ou às vezes precisa de cirurgia, alguma coisa ou outra. Mas é isso de que, gente, é tão grande esse momento, né? Tanta mudança. É aquela coisa de silenciar um pouco o volume do externo para poder ligar com o que tá ali acontecendo. Sim. Com o marido, ou com a parceira, com o filho, né? Então, de poder reconectar, na verdade, com o que importa. Sim. Então, acho que nesse sentido, né? Perfeito, eu concordo plenamente mesmo. E, aliás, né, eu acho que seria legal até você contar um pouquinho, agora entrando nessa questão do ensaio, né? Na verdade, o objetivo não é fazer o jabá do nosso trabalho, não é isso. Mas é que eu acho que ele é uma peça importante, eu acho que porque já tiveram várias situações onde eu percebia uma certa resistência da gestante ou uma certa preocupação com alguns detalhes assim que poderia talvez não ficar do jeito que ela gostaria, e a pessoa se transformar a hora que vê a foto, assim, tipo, a pessoa vê e realmente se sentir mãe, assim, tudo bem. Ela já está se sentindo desde o começo, mas assim, é um choque a hora que vê aquilo ali, que acho que... Eu não sei o que acontece, na verdade, para ser sincero, mas eu vejo muito esse feedback, assim, das pessoas se impressionarem, não é nem com a beleza da foto, mas dela se olhar mesmo de uma maneira que ela nunca tinha se olhado ainda, assim, sabe? E nem aí, não são todas, mas eu já vi muitas que... Aí já esqueceu o lance da estria, já esqueceu o lance de... Porque ela viu uma outra beleza ali, né?
é disso de se reconectar, né? Então, é de poder trazer, poder lembrar, opa, peraí, é muito mais importante do que isso, é muito maior do que tudo isso. Sim. Eu acho que é nesse sentido. E o legal também, né? Também não é puxando o saco nem nada, mas é que conforme a gente foi indo, a gente foi descobrindo também, e a gente começa a ir, cota isso, cota aquilo, porque desde o começo eu falei, não, eu quero gravar o parto e tal. E aí essa coisa de que a gente vai se deparando com determinadas coisas, com relação a preço, com relação a várias coisas, né? Que vai deixando a gente meio murcho, né? Porque a gente quer fazer, a gente não quer deixar de fazer. E o legal, quando fui falar com vocês, né? Fazendo uma propaganda, mas de fato... o que eu acho legal é nesse sentido de que, poxa, são vários pacotes, quem pode... quer fazer, mas não tem condições de fazer aquela coisa absurda. Mas dá pra fazer esse daqui que é reduzido. Meu, isso é muito legal, porque, assim, volto a dizer, ainda assim, eu me encontro num lugar de muito privilégio. E nem todo mundo tá. E, meu, é muito legal toda essa questão de poder voltar essa força para essa mulher de novo. Nossa, isso é muito legal. Então, assim, poder fazer as fotos antes, poder fazer a foto do parto, é de poder realmente retomar esse lugar da mulher do sentido de, meu, você é forte. Independente se for cesárea ou parto normal, né? Mas de que realmente poder voltar a esse lugar para essa mulher de que, meu, olha tudo que você vivenciou durante 9 meses, né? Sim. E ainda assim também, olha, você realmente gerou uma vida. Então, ter esses pacotes, essas coisas, eu acho muito legal nesse sentido também. Porque você falou dessa questão, eu penso no gatilho. Sim. Porque a gente se vê todo dia no espelho, tá? E aí, de repente, você vê uma foto. Às vezes é isso, de estar preto e branco a foto, já dá aquela... Nossa, sou eu aqui. Olha minha barriga, né? Olha o que está acontecendo aqui, né? Então, de resgatar, de retomar, né? Então, acho que é muito nesse sentido. Para mim, pelo menos, é muito nesse sentido. Então, eu fui sendo tocada também por isso, porque eu fui pensando em mim, mas eu fui pensando, nossa, e quem não tem condições? E, sabe, a gente fica pensando. Porque é que nem a gente contratou uma doula e tal. E aí eu fiquei pensando, poxa... Imagina que legal que seria, independente da via de parto, mas todas as mulheres, né, que for fazer um parto, poder ter acesso a uma doula. Sim, sim. Então, são essas coisas que me tocam o coração também nesse sentido, né? Então, o que eu achei legal, fazendo uma propaganda aqui, né? sem nem a gente ter combinado, mas de fato, foi bacana nesse sentido. Porque, que nem eu falei, me tocou, né? Então... volto a dizer, é bacana pra... É um momento de reencontro, é um momento de reconectar, né? De reconexão. Que legal. Teve um comentário aqui da Adriana falando que tá nessa mesma situation aí, né? Estou nessa, quero fazer tudo, mas... Daí tem o cifrãozinho. Eu imagino que não é uma tarefa fácil essa decisão, assim, né? Até colocar as prioridades das coisas. Porque ali, são né? muitas prioridades também. Né, exatamente. São muitas e assim, acho que, é uma coisa que acho que é até legal a gente conversar, a gente falar, é que assim, pra mãe de primeira viagem, tudo é importante, né? Tudo é absolutamente importante, que se não fizer, é a única vez da vida, assim... E a gente percebe que na terceira gestação as mães já estão, mais manjadas. Já assim. estão mais ligadas, assim, sabe? Então eu acho que isso daí é legal também falar. Eu acho que assim, óbvio que tá é nativo de todas as mães darem o máximo de si, né? Pra conseguir tudo de bom e de melhor pro bebê, né? Então, se conseguir, sei lá, investir em um quarto lindo, ótimo. Se conseguir investir num registro completo e tudo, ótimo. Mas eu acho que é importante ter esse filtro também de equilíbrio, assim, né? E não achar que tudo é importante. Sim. E é importante até para o bebê, para a criança, futuro adolescente, enfim, deles poderem entender que também... Os pais não têm dinheiro o tempo todo para comprar tudo que precisa. Então, assim, isso também é válido. Gente, então é isso, é de poder dar prioridade para determinadas coisas. E eu fico pensando, né, porque... e aí volto para essa questão financeira. E, ao mesmo tempo, por mais que, assim, nas redes sociais a gente encontra
coisas ruins, né, nesse sentido de cobrança, mas que hoje em dia também tem muita coisa que dá para ter acesso. Então, eu fui percebendo que, assim, então, que nem depois, me lembra de eu até mandar para vocês os canais que eu acabo seguindo, que é essa coisa de ser gratuito e dá para acompanhar uma série de coisas, porque o que também me ajudou bastante com relação a pensar determinadas coisas, a olhar realmente para o outro lado, é nesse sentido do conhecimento, né? E nisso também dá pra gente entrar um pouco dessa questão dos pitacos, né? Verdade. Sim. Né? Porque eu vi que o pessoal... a gente fez A gente fez uma... Como que foi mesmo que a gente fez, conteúdo sobre os pitacos. E as mamães comentaram muito, né? Que é uma das coisas que mais acontece, que mais incomoda, que mais deixa insegura, né? Porque isso cada é na primeira gestação, na segunda, na terceira. Não importa. Gente, é assim... E, de fato, assim que eu descobri que eu tava grávida, a hora que você anuncia, já começa a gente falando... É tanta coisa. Tem gente que fala muito bem, tem gente que fala muito mal, tem gente que... E aí fala, faz isso, faz aquilo. E para cada pessoa deu certo de um jeito, né? E aí depois que eu decidi tentar o parto normal tal, comecei a ler a respeito e, eu fui percebendo, e começou aí, eu fui percebendo que tem muita coisa que o pessoal fala que não tem nada a ver com a realidade, gente. E acho que é isso também que é bacana quando a gente busca acesso à informação, é nesse sentido que a gente fica... realmente munido, a gente tá pronto ali pra pessoa vir te falar uma coisa e falar assim, nada a ver isso que você tá me falando. Ele tal coisa e fala totalmente ao contrário, né? Porque realmente te dá essa potência de que nem, por exemplo, às vezes escuta, porque você tem mamilo pequeno, então você não vai conseguir amamentar. Seu leite tá fraco. Eu não cheguei na parte de amamentação ainda, mas são frases que às vezes vêm assim, ou você tem quadril estreito, você não vai conseguir ter parto normal. E aí você vai lendo, você vê que não tem nada a ver, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você não sabe desse tipo de informação, primeiro que a gente já tá vulnerável. Então a gente escuta, já fica meio assim. Se a gente não tem nenhum tipo de informação, simplesmente a gente acredita naquilo também. Absorve aquilo ali e toma como verdade. Exatamente, né? Então, assim, poder ouvir de um lugar seguro também determinadas coisas faz com que você consiga contestar tudo isso e volto a dizer, a mulher volta para esse lugar de potência, de falar assim, opa, pera lá, é meu, não mexe, você não tem nada a ver com isso, sua vez você já foi, agora é a minha, né? Porque senão a gente fica muito nesse lugar, talvez até de doente. Eu acho que isso até pensando nessa questão das formas de parto aqui no Brasil, que a maioria é cesárea, pensando nesse sentido também. Porque fica muito nesse lugar de doente de que eu não sei nada. E quem sabe são os outros e eu tenho que só ouvir e absorver. Nossa. E, gente, não é bem assim. Não é, porque realmente você está gerando uma vida, seu corpo ele sabe muito bem. Tem uma outra moça que eu sigo que também fala a respeito de amamentação, que também é muito interessante, porque conforme ela vai explicando determinadas coisas, você pensa, cara, teu corpo é sábio, ele vai saber o que fazer, pode ficar sossegado. Então, assim, essas coisas você só vai conseguir ter toda essa potência a partir do momento que você tem um pouco mais de conhecimento. E é bacana o companheiro ou a companheira também saber disso tudo, porque tem horas que você tá vulnerável, você vai escutar e aquilo vai entrar. Se teu companheiro ou tua companheira tá ali do lado, escuta, percebe que você já ficou mais murchinho, cabisbaixo, já vai lá e fala assim, não, a gente estudou, a gente viu sobre isso e não tem nada a ver, né? Então, é devolver. E claro, gente, esse monte de responsabilidade pra mulher também tem hora que a gente dá umas surtadas, né? Já me peguei surtando também. Falei, gente, eu não aguento mais responsabilidade. Eu tenho que escolher tudo, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que estudar, eu não sei o quê. E tem hora que você fala assim, não, já tô cansada. E tá tudo bem, cansa mesmo. Depois, no dia seguinte, vai lá, estuda mais um pouco, lê mais um pouco, assiste um vídeo, faz isso, faz aquilo. Porque, de fato, é o nosso momento. Sim. Se você não pegar pra você aquilo ali, vai ser do médico, vai ser da sua mãe, vai ser da tua tia, mas não vai ser seu, né? Isso daí é bem delicado mesmo, assim. Eu vejo que foi um dos conteúdos que mais interagiram, assim, né? Assim, muitas pessoas dando depoimentos, assim, tipo, né?
espontâneos, né, com relação a isso, né, que passaram por esse problema, vamos dizer assim, né, de ter o palpite ali, né, e às vezes, muitas vezes, nessa situação não são palpites de pessoas que você não conhece ou que você tem pouco contato. Às vezes é a família, né? Nossa, é a família, é a mãe, é o avó, o irmão, os amigos próximos, assim, né? Então, eu imagino também que deve ser eu não sei, eu fico tentando pensar em como que eu lidaria nessa situação, né? Se eu seria uma pessoa mal educada e já colocaria a pessoa no lugar dela, assim, né? Ou como que a gente vai... Como que sai dessa, né? Como que sai desse tipo de... Ou absorve e simplesmente, legal, entendi. Beleza aí, sabe? Sim. Assim, como que você tem feito, né? Vamos colocar assim. Vou até usar o meu exemplo, depois eu comento até mais um pouquinho sobre isso, né? Uhum. Mas que nem, assim que eu decidi falar, vou tentar o parto normal, minha mãe foi a primeira a pirar, né? Ai, né, vai sofrer, vai isso, vai aquilo. E aí começou. E ela falava bastante, falava. E no início eu absorvia, né? Porque realmente estava num período mais vulnerável e tudo mais, né? E aquela coisa, às vezes dá até uma tretinha entre o marido e a mãe, né? Aí depois, aos pouquinhos, eu fui entendendo, né? Essa coisa de você... Volto para essa coisa de... Tá, a mulher, ela precisa ter um lugar de reclusão para poder pensar e organizar todas as ideias, né? E eu fui percebendo qual era o lugar de fala que minha mãe estava realmente se referindo. Ela passou por muitas violências com relação ao parto. Então, das minhas irmãs. E quando ela foi no parto com relação... meu parto, né? Uhum. Ela teve pré-eclâmpsia, então ela sofreu uma série de coisas. Então, para ela, o parto tá um registro de uma coisa que é sofrido, é difícil, e ela não quer que a filha dela passe por isso. Sim, entendi. Então, a ideia é que a cesárea ela é mais segura. Então, minha filha tem que ir pra cesárea para não sofrer, para não acontecer nada com ela, né? Eu fui entendendo que ela tava falando do sofrimento dela, né? Claro que isso não é fácil, porque é colocar uma barreira ali, falar assim, mãe, você pode até aqui, daqui pra frente sou eu. E nem sempre todas as mães ou todas as filhas conseguem fazer esse tipo de barreira. Nossa. É como se, assim, sua mãe virasse e falasse assim, naquele buraco, se eu passar, eu caio. Toda vez eu passo ali, eu não consigo não cair. E a filha, às vezes, vai lá e pensa assim, se minha mãe caiu, eu não posso passar reto e não cair, eu vou ter que cair. Nossa. Entende? Então, são coisas que, assim, essa mãe, ela precisa estar atenta nesse sentido de que se minha mãe caiu, não quer dizer que eu vá cair também, né? É uma outra geração, é um outro médico, né? Enfim. Então, assim, é muito delicado, porque, principalmente pensando nessa rede familiar, fica muito mais difícil de você desvincular. Para mim, foi um pouco mais fácil, entre aspas também, porque é difícil, e foi difícil, ainda e vai continuar sendo, mas por conta realmente também de terapia, muito tempo de terapia, de análise, sim. Faz com que eu consiga... minha mãe tá falando daqui, mas eu não sou minha mãe tá falando isso, mas não quer dizer que vai acontecer comigo. Minha mãe tá falando isso, mas sobre a amamentação, aqui ela tá errando, tá errado. Eu estudei isso, aquilo. Sim. Então, essa coisa do estudo também ajuda nesse sentido de que, ela tá falando, mas é de uma outra geração, que aquilo ali era permitido, e era permitido talvez por falta de estudo. Não sei, sim, né? Sim, uhum. Então, é nesse sentido de poder também se desvincular. E é uma linha muito tênue, né? Porque você sai desse lugar de filha para ir pro lugar de mãe. E nem sempre... Eu penso que, às vezes, a gente também... Algumas mães, e eu também, em alguns momentos, eu ficava assim... Sabe que nem criança que põe a mão no ouvido e fala... Lá, não quero te ouvir, não vou te ouvir. Então, eu penso que, em alguns momentos, a gente evita de pensar e de estudar, né? Estudar que eu falo é ver vídeo, escutar podcast, né? E tudo mais. Deixa de estudar porque... Não, eu não quero ouvir sobre isso. Isso me dá arrepio. Eu tenho medo. Deixa pra pensar ali na hora. Gente, pensar ali na hora já às vezes tá muito tarde. Pensa antes. Vamos olhar antes. Claro que cada um tem seu tempo, seu espaço, mas assim... É importante nesse sentido até pra conseguir diminuir os pitacos e poder falar assim, essa pessoa tá falando dela. Não tá falando de mim. Não tá falando o que vai acontecer comigo. Mas é muito difícil. Né?
E assim, né, a gente acaba falando a respeito dos pitacos aí, de uma maneira, vamos dizer assim, talvez negativa, mas você acha que existe pitacos positivos, daqueles que você realmente absorve e fala, não, esse aqui valeu a pena, ou porque assim, não tem como eu imagino assim, que não tem como você classificar, né? Sim. Tipo, esse pitaco é bom, esse aqui é ruim, né? Não sei como que faria isso, né? Ou, tipo, ignora tudo e vai no que você está estudando, ou vai no que está pensando, né? É muito delicado, né? Mas eu fico pensando que aquele bebê, eu acho que meio que foi feito para você foi feito para aquele bebê, sabe? E você só vai conseguir se comunicar com ele se você ouviu ele. E não quem tá fora. Então, por isso eu acho também muito delicado. Você só vai conseguir toda essa questão de parto, né? Você só vai conseguir se você ouvir teu corpo e não fora. E falando isso, não é que é fácil. Eu tô falando de um lugar que ainda nem passei por determinadas coisas. Mas eu fico pensando assim, se eu ouvir muito lá fora, eu vou me deixar de conectar com quem eu preciso. E querendo ou não, aquele bebê... Ele vai se comunicar, é claro, é através de choro, é através de uma coisa muito difícil da gente conseguir ouvir, né? De decifrar, não é nem ouvir, é de decifrar, né? Mas que, ao mesmo tempo, é essa coisa de que você precisa estar ali conectado para conseguir entender que hora que faz determinado gesto é porque tá com fome, hora que se estica é porque tá acontecendo alguma coisa. E isso você só vai conseguir se você estiver ali com o seu bebê, menos lá fora e mais lá dentro. Sim. Né? Então, realmente, eu acho muito delicado isso do pitaco. E eu acho que, assim, também tudo depende da forma como as pessoas tentam dar esse pitaco. Você já começa com uma frase, comigo foi assim, 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 você já fica com a orelha meio em pé, assim, será? Né? Tá bom, pra você funcionou. Quem disse que pra mim vai funcionar? Quem disse que pra você vai funcionar? É muito... A gente não sabe. É muito aquela coisa da minha época, né? Na minha época funcionava Fazia de outra isso, forma. Exatamente. Mas é aquilo, né? O acesso à informação era diferente também, né? Sim. Muitas coisas era por costume, né? Sim. Uma coisa que eu sempre vejo, assim, que eu sempre me pergunto, assim, que eu vejo muitos comentários de avós falando assim, né? A gente chega no berçário, né? Pra fazer as fotos do bebê ali. E aí o bebê muitas vezes já tá com o olho aberto, assim, né? Às vezes o bebê já nasce com o olho aberto, tira ali e ele já tá com o olhão aberto, assim, né? Daí elas, normalmente, o pessoal mais velho, assim, né? Fala, mas nossa, já abriu o olho? Antigamente levava 7 dias, 10 dias para abrir o olho. Eu falando, mas o que mudou de 100 anos atrás para agora, assim, né? Porque, né, o bebê abre o olho, né? Sim. Mas é uma coisa que especialmente pessoas mais velhas, assim, também. Eu fico pensando nisso, assim, né? Como filtrar, porque a gente vê que, assim, me abriu o olho, né? E como que só que é duro também ignorar porque às vezes não é na maldade também. Sim, não é na maldade, muitas vezes não é na maldade. Exatamente. Ajudar, né? Nossa, você chegou no ponto, assim, porque tem gente que fala, porque, assim, falta bom senso mesmo, Sim. assim, falta desconfiança, mas tem muita gente que fala sem maldade, assim, né? Os avós, especialmente, né? Fala sem maldade, né? Com certeza. E, de fato, né? E aí eu volto a dizer, depende muito também a forma como isso é transmitido para a pessoa, a forma também como isso é recebido pela gestante, né? Mas, de fato, não é uma coisa que é por maldade, não é. Sim. Só que, mesmo assim, aquela pessoa que tá ali vulnerável também tentando aprender, tentando ser mãe, né? É muito difícil ouvir tudo isso, porque parece que já entra como um discurso que, assim, se você não sabe, eu sei. E eu acho que talvez a questão do pitaco seria muito mais bacana, ao invés de falar assim, faz desse jeito que é o jeito que eu sei, falar assim, olha, se você precisar de ajuda, eu tô aqui. Ou, tenta você primeiro. Sabe que realmente quando a criança começa a querer andar ou querer fazer alguma coisa, a gente tem que incentivar. Sim. A gente tem que falar assim, quando eu andava, era daquele jeito, né? Aí já chutou o barco, então acho que é nesse sentido. Errado. Incentiva, eu acho que talvez dar amparo para essa mãe. Eu acho que isso é muito mais legal do que o pitaco. Sim. Tá ali, falar assim, ó, se precisar, eu tô aqui.
Mas tenta do seu jeito. Se mostrar presente, né? Sem querer roubar o protagonismo ali da mãe, né? Daquele momento, né? Exatamente. Que a mãe é a protagonista daquele momento ali, né? E é a vez dela de aprender, né? De aprender, na sua vez você errou, e tá tudo bem, sim, né? Então deixa ela aprender, deixa ela tentar se mãe. Eu acho que muito mais produtivo do que o pitaco é dar esse amparo para essa gestante, porque de fato vai precisar. Ser uma rede de apoio, né? Naquele momento. Isso. Eu acho que se as pessoas tivessem esse bom senso, assim, porque eu entendo que, assim, às vezes a pessoa vê, ela, sei lá, ela tem a certeza dela de que aquilo que ela vai falar vai ser importante, vai ser bem, mas é realmente o saber como falar mesmo, especialmente colocando na cabeça de que, assim, ela tá no momento dela, eu preciso respeitar isso, né? Eu não posso chegar falando de qualquer jeito. Eu acho que se as pessoas tivessem um pouquinho de zelo nisso daí, talvez elas seriam mais assertivas ali na hora de encaixar um pitaco ali, vamos dizer, né? Também volto para essa coisa de dar toda essa potência para a mulher, porque é aquela coisa, falou o que quer, escuta o que não quer. Então, de lembrar as mães também de que, se você quiser ser mais grosseira, se quiser, vai, não tem problema, porque se a pessoa tá invadindo o teu espaço e você não deu abertura para isso, mas fala, tá, foi a sua vez, agora eu vou aprender e tá tudo bem. Qualquer coisa vira e sai, deixa a pessoa ali e tá tudo certo. Sim. Porque quando percebe que a pessoa tá sendo muito invasiva e você não quer, a mulher já tá num momento mais delicado, já tá mais vulnerável. Tá invadindo demais, não deixa. É seu espaço. Zele pelo seu momento, né? Pela sua saúde mental também, né? Que é muito importante nesse período. Não só nesse período, né? Mas nesse período também. Exatamente. Tá percebendo que tá te fazendo mal. E me fala assim, você já tá com quantas semanas de gestação? Tô na 36ª já. 36ª. Já estamos em alerta já, sim, né? Mas assim, nessa primeira gestação, o que você acha que foi mais difícil de lidar, assim, e que você imagina que numa segunda gestação você vai lidar de uma maneira muito diferente ou de uma forma muito diferente, assim? É que eu passei por períodos de muita mudança, né? Mas eu acho que, assim, toda essa questão de ter tido, né? Ainda não tive, né? Mas ficar grávida na pandemia foi uma coisa que acabou marcando, né? Porque, assim, faz o chá revelação, faz o chá não sei do que lá, e a gente casou. Então, assim, a gente descobriu que a gente estava grávida, então vamos casar, tal, não sei o quê. Então, foram muitas mudanças acontecendo juntas. E, ao mesmo tempo, essa coisa de que eu não podia tanto partilhar. Eu partilhei, mandei foto e tal, mas, assim, é muito mais recluso, né? Então, essa coisa de que foi realmente a minha família, a família dele e só, né? E a gente, os amigos e muita gente querendo ver, só que, ao mesmo tempo, a gente precisando manter essa distância, principalmente por eu estar gestante, né? Então, é que realmente... Eu acho que eu fui pega num momento bem delicado por conta dessa questão da pandemia, né? Entendi. Então, não sei como seria na outra. Talvez eu goste também de ficar reclusa, vai saber, né? Às vezes vai na segunda gestação, não, eu quero ninguém, não. Mas eu acho que isso acabou... E como foram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, isso de casamento e tudo mais, e o nenê, então, realmente eu fui nesse turbilhão todo. Mas eu penso que as maiores dificuldades é realmente pensar essa questão de você vai ser responsável por uma vida, né? Então, isso dá aquele medinho. Não sei como seria na segunda gestação, mas acho que toda vez vem como um medinho de que você é responsável por alguém. E isso que eu acho que mais, pra mim, é o que mais acabou me assustando, assim. Além de toda essa questão de pandemia, de não saber como que o mundo vai ficar, né? E tantas outras coisas, né? Sim, sim. Tem um amigo meu aqui que está participando, que é o Tato, é o Tarcísio aqui. Ele está falando várias coisas aqui. Tem uma delas que é pós-gestação, né? Mas acho que é a primeira
vamos dizer assim, o primeiro desafio, eu diria assim, para toda gestante, que é a amamentação, né? E aí tem muita gestante, né, que já entra em choque com relação a isso, né? Porque fica com essa questão de, sei lá, o leite não vai descer, como que é, e existe toda, né, existe essa informação, isso daí eu escuto desde quando eu sou, de que a amamentação é o principal alimento do bebê, eu imagino que seja mesmo, mas assim, quando você entende isso desde pequeno e de repente o leite não desce, né? Então, assim, como lidar com isso? Não sei se você já pensou nisso daí, porque é uma coisa que é pós-gestação, né? Mas ele até comentou que é realmente uma situação difícil, né? Delicada de administrar, assim, vamos dizer. Mesmo sendo uma coisa pós-gestação, aí eu volto para essa coisa da informação, né, gente? Não sei se eu tô sendo até chata nesse sentido. Não. Mas eu fui atrás antes, né? Isso me fez também ver algumas coisas, então, que nem, por exemplo, assim, de saber que o leite, ele tem um tempo para ele descer. Então, ele tem de 3 a 5 dias para descer, né? E que a princípio é o colostro. Eu tô falando, mas assim, né? É bacana vocês pesquisarem, porque também tô falando por... Não, aqui é um bate-papo de, assim, leigos, né? Isso, exatamente. Mas de descobrir que o estômago do bebê é muito pequenininho. Então, assim, o colostro que vem antes do leite mesmo, já vai ser o suficiente. Então, às vezes as pessoas falam determinadas coisas, por isso que é bacana buscar informação. Para você falar assim, não, pera lá, vamos dar um tempo. E tem algumas formas de ver, então, com relação ao tanto de fralda que você troca, a cor né, do cocôzinho do neném. Então, assim, tudo isso vai ajudando com relação à alimentação de você, talvez, você tenha o leite, você só tem que ter um pouco mais de paciência. E tem toda a questão da pega, para não machucar tanto o peito da mãe. Essas coisas são bacanas de buscar informação durante a gestação. Porque... É aquela coisa, foi que eu falei, deixar pra hora que chegar, aí talvez seja um pouco tarde. E aí é toda essa questão também. O pediatra que tá, com quem você tá acompanhando. Porque se você tá bem amparada, se é um pediatra que incentiva a amamentação, mesmo que, não pegou, depois ele vai conseguir, junto com você, conduzir, junto com uma consultora de amamentação, conseguir fazer com que você consiga dar o peito mesmo depois de ter pegado a mamadeira. Então, assim, são relatos até que eu vi que foi bem bacanas nesse sentido de que conseguiu, tava tomando complemento e depois foi pro peito porque teve todo esse incentivo, né? Então, assim, poder ter uma consultora de amamentação, mas eu não tenho condições para isso, tenho banco de leite, tem vários outros lugares que dá para você ouvir um pouco sobre isso para te dar um pouco mais de segurança. Entendi. Então, assim, eu fico com um pouco de medo com relação à amamentação, mas ao mesmo tempo eu tô confiante por conta das coisas que eu ouvi. Então, assim, eu sei que eu não vou desistir de primeira. Porque eu acho que talvez o que acontece bastante não deu certo o primeiro, não deu certo o segundo, machucou, desiste, né? Entendi. Então, se você sabe da informação e se você tem realmente esse pessoal que vai falar pra você, não, vamos tentar e tal, talvez fique um pouco mais fácil. Então, até me lembra depois de eu mandar todos os contatos que eu tenho, com quem eu passei, deixei de passar, porque eu volto a dizer, eu fui buscando onde... Sim. Mesmo assim, para não ficar desamparada, né, e tudo mais. Então, assim, tantos lugares para assistir algumas coisas gratuitas e outros lugares que eu busquei também, para eu passar para essas futuras mamães e tudo mais, porque é bacana nesse sentido de não deixa para depois. Vai vendo, vai descobrindo, vai... Sim. Vamos usar a internet a nosso favor, né? Então, eu acho que o principal é não deixar para a última hora, não deixar para depois eu vejo, que depois é porque você vai estar com tanta coisa ali na hora que Sim. E é nesse momento que eu acho que as pessoas próximas, né, poderiam ajudar, né? Sim. Ao invés de vir só com o pitaco, né, vir com essa ajuda no momento da amamentação, por exemplo, porque no nosso Instagram, né, uma das maiores dúvidas e maiores dificuldades, né, que a gente abriu lá a caixinha de perguntas, né, para as mamães falarem quais são as maiores dificuldades em ser mãe de primeira viagem, a que elas mais falaram foi a amamentação, né? O medo de não estar fazendo certo, de ser insuficiente ali para o bebê naquele momento, né, também.
E olha quanto é forte essa palavra, né? Ser insuficiente. Gente, foi o que eu falei, o corpo, ele é sábio. Quanto mais estímulo recebe, e eu falo estímulo do bebê, tá? Porque fica muito, às vezes, uma ideia de, prepara a mama antes. E não tem nada a ver, gente. Eu descobri que você não precisa preparar, deixa a sua mama em paz, porque não precisa preparar a sua mama. Isso eu achei incrível. Porque realmente o dos pitacos é sempre assim, tem que fazer isso, tal coisa, tem que tomar sol. E não tem nada a ver. Enfim. Então, assim, até perdi o que eu ia falar. Insuficiência, né? Essa ideia de que a mulher é insuficiente. Essa palavra é muito forte. E teu leite não vai ser insuficiente. É de acordo com o bebê. Realmente, o estômago do bebê é muito pequeno. E essa coisa de que vai aumentando conforme também vai tendo mais leite, né? E se você tá bem amparada com um pediatra, com informação e com uma série de coisas, de fato, isso você vai ouvir, mas não vai ser aquela coisa de que meu leite é insuficiente, eu sou insuficiente. Mas, volto a dizer, olha a palavra, né? O quanto é forte, né? Então, realmente, vamos confiar um pouco mais no corpo. Não só confiar um pouco mais no corpo, né? Mas poder dar espaço para você ser essa mãe, essa mulher, e talvez construir. Acho que é poder construir essa mãe, essa mulher que você tá sendo, né? Então, acho que é nesse sentido também. Sim. E não só a mãe solitária ali naquele momento, né? Porque eu vi alguns textos que você compartilhou no seu Instagram falando um pouco sobre procurar coisas da maternidade e coisas da paternidade, né? E que na paternidade, às vezes, falta algumas coisas, assim, né? Que você procurou e parece que ser pai é associado a kit churrasco. Gente. Né? Isso eu achei muito interessante, assim, no seu Instagram também, porque é claro que a mulher é protagonista ali naquele momento, né? Mas ter o auxílio de outras pessoas também é muito importante, né? Sim. De fato, né? Era bem assim, né? Eu descobri que eu estava grávida e nisso começa a ter um monte de propaganda. Mas de presente para mãe tem muita coisa legal, mas muita coisa bacana mesmo. E para o pai, gente, geralmente se você pesquisa no Google, presente para pais, é sempre nesse sentido. É kit churrasco, é negócio de chopp. Como se a mãe também não fosse tomar chopp, né, gente? Vamos combinar, né? Mas tudo bem. E aí foram essas coisas que foram me vindo. Eu falei, gente, mas o que tá acontecendo, né? E dá pra gente pensar muitas coisas a respeito disso. Até porque uma das perguntas também que vocês trouxeram era nesse sentido de... Por que como é que era? Por que a paternidade de primeira viagem não é tanto falada? E aí, nisso, eu fico pensando também da licença paternidade. Gente, como assim um homem fica 5 dias em casa? Você vai falar, oi, eu sou seu pai, e tchau, e sai pra trabalhar. E fica muito esse lugar de que o pai é esse cara que vem no final de semana. Que ajuda, né? Que ajuda, que faz churrasco e ok, é isso, né? Isso começa a mudar se a gente também olha pra paternidade de uma outra forma. Sim. Que seria inserir esse pai de fato. Pô, pai é pai. Pai é muito mais do que isso. E pode ser muito mais do que isso. Então, também, de quanto a gente também dá espaço para esse pai também poder ser um pouco de protagonista. Por mais que, assim, é a mulher que vai amamentar, mas a hora que você deu de mamar, já entrega pro pai. O pai também vai fazer o serviço dele. E eu digo serviço nesse sentido de poder se conectar com a criança, de poder... O quanto esse vínculo, o pai e o filho, também é tão importante, né? Sim. Então, uma sociedade que me dá uma licença de paternidade de 5 dias, gente, realmente excluir o pai desse lugar que também é muito importante. Dessa responsabilidade. Né? Então, eu fico pensando o que fica acontecendo, quais são as mensagens que essa mulher, essa mãe, ela fica ouvindo o tempo todo. Não só de pitaco, mas realmente da sociedade. Não só aquilo que é direto, né? Isso. Mas aquilo que fica nas entrelinhas. Exatamente. Ali, e ela vai recebendo todos os dias, né? E influencia também, né? Sim. Na forma como ela se enxerga, como ela enxerga o mundo, a partir daquele momento, porque tudo muda, né? Sim. É aquilo que não é dito, mas sim, todo mundo entende. Todo mundo entende. Né? Falando de pai aqui, ó, tem um Fábio Paulino aqui que comentou, a mamãe mais linda do mundo. É o maridão. Sim. Ó, muito bom mesmo.
Gente, tem mais alguma coisa que eu esqueci aí? Eu acho que tem bastante assunto, mas tem alguma coisa que eu não comentei aí? Mas até ainda falando uma questão um pouco disso da paternidade e tudo mais, eu vejo, falando da minha experiência, né? Então, o Fábio, ele, por os dois ser autônomo, tem seu lado bom, tem seu lado ruim, mas assim, ele pôde me acompanhar em todas as consultas, né? E aí a gente fez um curso com uma enfermeira obstétrica, né? Para ensinar também com relação à alimentação, a como desengasgar o bebê e uma série de coisas, né? E ter ele ali do meu lado, ouvindo tudo aquilo, realmente, é muito, dá esse conforto muito grande, né? Porque você sabe que assim, poxa, o que eu sei, ele também tá sabendo, e se eu precisar, ele tá lá, se ele precisar, eu tô aqui, né? E dele poder é realmente isso, de que, o corpo é meu, eu que vou amamentar, mas ele também tá participando, ele também tá ali, tá... Então, realmente dá uma segurança muito maior. Porque é isso, tem dias que a gente não tá... Que nem teve, eu acho que na semana passada, ou na semana retrasada, nem lembro, que eu já tava, nossa, eu não me sinto preparada, não. Porque agora tá chegando mais perto, né? Sim, sim. E eu brincava com ele e falei, não, tá muito perto, né? E então, poder dividir isso com alguém, aí às vezes a gente leva um pouco na brincadeira, né? Às vezes chora também. Então, tem outra pessoa ali que tá envolvido, que tá sabendo exatamente o que tá acontecendo e acolher isso, porque... Não tem problema a gente achar que não vai dar conta. Tá tudo bem. Depois amanhã, às vezes, você acha, tipo, não, nossa, eu sou uma super mãe. E tá tudo bem. Só que é isso de precisar ter alguém que tá ali, que tá dividindo. E quem que mais tá dividindo, né? É o pai. Claro, né? Volto a dizer, desse lugar de fala que eu tô. Sim. Em outros lugares é realmente a mãe, ou é outra companheira, ou, né? Algum familiar. Algum familiar. E tem mães solos também, né? E aí realmente é bem mais difícil, porque eu fico pensando, é muita coisa para resolver sozinha. Eu fico pensando na minha mãe. Minha mãe foi mãe solo, então eu sempre penso nisso, que para ela foi muito difícil, né? Assim, porque tem muito o que as pessoas têm a dizer também nesse caso, né? Sim. Da mãe solo, de criticar ainda mais, né? Por ela ser sozinha e por não ter alguém ali. Sim. E é muito isso, né? Ressignificar também, porque muitas vezes chamam de mãe solteira, né? E mãe solteira, né? É muito melhor a gente falar uma mãe solo, né? Sim, porque uma coisa não tá ligada à outra, tá ligada né? À outra. De fato. E porque é muita coisa. Sim, é muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Mas antigamente, né? E tem até alguns livros que eu também gosto de ler, né? Que ainda tô lendo aos poucos, porque é muito... ele é muito difícil de ler no sentido de que você vai lendo e você vai ficando com raiva, né? Que é o ponto zero da revolução, ele fala sobre o trabalho da mulher que não é remunerado, né? Nossa, é um livro bem bacana. E pensando a questão da mulher, até pensando assim, antigamente o parto ele era totalmente feminino. Então tinha as mulheres se reuniam, era parteira e tal. E era realmente uma coisa muito potente. E o quanto isso foi se perdendo. E as mulheres se ajudavam, né, e tal. E toda essa questão e também que as crianças eram criadas pela comunidade. Então, o filho do vizinho ficava com não sei quem e juntava toda a criançada, né? E hoje em dia não, né? E eu entendo, porque hoje em dia cada um tem sua vida, é muito difícil, não tem tantas crianças na vizinhança como antigamente. Mas que perde muito disso tudo e perde também muito da rede. Então, quando a gente pensa essa questão de ser mãe solo, né? Então, nesse sentido também, eu acho que fica bem mais difícil hoje em dia por conta dessas questões também. É verdade. De que as pessoas estão mais solitárias, assim, né? Sim. E a pandemia veio para gravar mais ainda isso. Porque aí também tiraram as escolas. E as mães que tinham, às vezes, esse período, seja para ir numa academia, ou seja para, né? Vou trabalhar e tal... E aí? Ainda às vezes não tem com quem contar, com quem deixar, né? Então, a pandemia agravou mais ainda e, de fato, se tornou uma coisa muito mais solitária. É verdade. Não é fácil. Isso daí é uma coisa que acho que só quem passou por isso, né? Tem mães que, né,
atualmente, assim, né, a gente sabe que tem mães que optam por isso também, né, assim, né, de serem... Eu vi eu não lembro em que situação, por esses tempos, assim, que eu vi, não sei se foi algum documentário, alguma notícia, alguma coisa assim que eu vi, onde tinha isso, onde essa mãe, ela fazia questão de ser uma mãe solteira. E ela estava, na verdade, com dificuldades de como fazer isso, né? Como fazer isso, assim. Que não fosse somente... bem dizer, ela queria, assim, encontrar alguém que ela pudesse ter, né, o ato ali e, tipo assim, ó, me esquece, não precisa saber que eu existo e deixa eu seguir minha vida com, sabe? Então, tem mães que optam mesmo, né? Por isso, né? E vai dar conta, né, gente? Acho que a gente passa por tantas... Não falo não só com relação à gestação, né? A gente passa por muitas dificuldades e a gente aprende a lidar, a gente... Não quer dizer que a gente lidou do melhor jeito, da melhor forma, mas a gente lidou do jeito que a gente conseguiu. Acho que isso também é importante, né, a gente falar. Que às vezes a gente se cobra para ser a mãe perfeita, o pai perfeito, sei lá. E a gente esquece que a gente faz o que a gente dá conta de fazer, né? E tá tudo bem, e vai dar tudo certo. E dar tudo certo não é que se resolveu magicamente, mas é de que você deu conta do seu jeito, se perdoa. Aquilo, né? Isso, da sua forma. Do seu jeito e tá tudo bem. Você fez o que você pôde, né? Gente, muito legal. Mais algum assunto aí? Acho que a gente abordou tudo, né? Tudo. Legal. Eu acho que assim, na verdade, assim, a hora que a gente terminar aqui, a gente vai lembrar de com certeza assuntos aqui, né? Mas, né, a gente sabe que se a Marielle topar, não vai ser a última vez que ela vai estar por aqui, né? Para fazer o bate-papo com a gente aqui. Mas, então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. É o nosso primeiro episódio, o nosso primeiro capítulo aí desse podcast. E depois que o podcast começar a ter uma certa frequência, é até mais fácil, né, para ter pessoas convidadas aqui. Mas eu imagino que, assim, topar de primeira de um negócio que você não sabe o que vai ser, assim, né? Então, assim, eu preciso agradecer muito mesmo por você estar aí com a gente. Da próxima vez o Fábio vem aí também. Tomara. Vai bater um papo com a gente. Que ele vai ter bastante para contribuir. Mas eu também agradeço, né? Porque foi que nem eu falei, assim como eu escuto muitas coisas, eu sei que alguma coisa, alguém vai ouvir alguma coisa ali e vai fazer bem e tal. Então eu penso muito nisso e por isso que pra mim, vamos. E é isso aí. Eu também agradeço bastante. Espero ter ajudado alguém de alguma forma, né? Que eu acho que essa é a ideia, né? Não, com certeza. A gente falou de tantas coisas aqui que, com certeza, pra mim, né, que eu sou, né, homem, eu não vou ter uma gestação, né, assim. Pra mim faz muito sentido, né? Imagina pra mulheres mesmo, assim, né, que... Então eu vou propor uma coisa. Agora você tá pensando as coisas dessa forma, né, sendo gestante... Depois a gente pode te encontrar quando o bebê nascer pra gente ver o que mudou. Das percepções que você tem agora e das percepções que você vai ter depois. Nossa, né? Acho legal demais. Porque eu acho que a gente pensa de uma forma diferente também, né? Antes do bebê chegar, acho que eu vou fazer dessa forma. Sim. E aí depois chega e a gente faz tudo diferente. Totalmente, né? A gente faz do jeito que dá conta. Então depois a gente quer saber também esse lado. Combinado, super topo. Que legal. Bom, também agradecer a Carolzinha aqui. Gente, muito obrigada. Que está aí ela que entrou em contato com a Marielle, na verdade, que ficou por trás aí de encabeçar o podcast. Então, obrigado. É o primeiro, né, nosso, né, que a gente conseguiu fazer aí. Espero que... Muito nervosismo, mas deu tudo certo, graças a Deus. Gente, tava todo mundo aqui, assim, suando frio, gente. Nem vou contar pra vocês como que foi aqui esses minutos antes de começar aqui, viu? Mas obrigado, viu, Carol? Então, gente, tudo que vocês estão vendo aí nos stories aí da Emovere Baby é a nossa querida aqui, ó. Mandem mensagens lá que ela que tá fazendo toda a curadoria de conteúdo, tudo. Então, vocês podem mandar mensagens para
dicas de conteúdos aí que a gente vai fazer. Obrigado, viu? Eu que agradeço, gente, por tudo. Por todos os conteúdos que a gente está produzindo também, está sendo muito legal. Tá em contato com as mães. Isso é verdade, isso é verdade. Gente, obrigado, então. Vamos encerrar aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa iniciativa. Eu já falo de antemão que eu adorei. Eu espero estar aqui o maior tempo possível, né, também nos bate-papos. Não vão ser todos, eu acredito que vão ter alguns aí que vai estar mais só Carol mesmo aqui, ou mais convidados aqui. Mas eu adoro esse universo, eu preciso estar inserido nele, porque faz parte totalmente da minha rotina de trabalho, lidar com gestantes, lidar com essa situação, com esse momento da gestante. Então, para mim, quanto mais informação, né, eu tiver, quanto mais eu entrar assim no meu DNA, melhor, né? Então, isso está sendo bem positivo para mim. Tá bom, gente? Muito obrigado. Muito obrigado para vocês. Obrigado a vocês novamente também. E até mais. Até mais. Boa noite. Deixa eu mutar o microfone aqui para não falar mal dos outros. Ai, peraí.